Queridos irmãos, queridas irmãs, essa última frase que acabamos de escutar no Evangelho de hoje, do capítulo 13 de São Mateus, versículo 58, deve nos levar a uma profunda reflexão. Dizia o texto, e Jesus ali não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Jesus estava na sua terra natal, na cidade que lhe vira crescer, aonde todos o conheciam desde pequenininho, sabiam muito bem quem era o seu pai, que eles pensavam que fosse seu pai natural, mas que na realidade era seu pai adotivo, São José. Conheciam sua mãe, Maria, conheciam seus parentes. E quando Jesus se apresenta e anuncia a palavra da salvação, acompanhada, aliás, por sinais extraordinários, por milagres. As pessoas que, se por um lado, ficavam admiradas com aquela sabedoria, com a profundidade daquilo que ele dizia e com os sinais que ele realizava, deixaram que a sua pretensão de conhecer Jesus fizesse com que eles, no fundo, acabassem deixando de lado a evidência daquilo que viam e ouviam e preferissem se apegar aos seus conhecimentos prévios. E por isso não tinham fé. Porque estavam muito mais preocupados em manter a convicção de que eu sim conheço quem ele é. Eu sim sei qual é a sua origem. E não é possível que esse que eu vi crescer, que esse que eu conheço perfeitamente, esteja fazendo e esteja dizendo o que diz. No fundo, queridos irmãos, queridas irmãs, não é muito diferente daquilo que vimos na primeira leitura do profeta Jeremias. Quando ele foi enviado por Deus para anunciar a conversão no meio do templo de Jerusalém. A cidade já se encontrava em perigo, aproximavam-se os babilônios que eventualmente a arrasariam, destruiriam aquele templo onde Jeremias tentava salvar o templo e o povo chamando-o à conversão. E aqui também a mesma realidade. Preferiram não acreditar no profeta. Preferiram ignorar a sua advertência, que era a advertência de Deus, porque estavam tão convictos das suas seguranças pessoais. Estavam tão certos de que o templo de Jerusalém era a maior maravilha do mundo e que Deus jamais se permitiria destruir aquele templo, que era a sua morada, que eles deram por certo que aquilo que Jeremias dizia não era verdade. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, algo para nós refletirmos. Porque também nós podemos estar tão apegados às nossas seguranças, às nossas ideias, às nossas convicções, que podemos nos fechar à novidade da palavra de Deus. Isso mesmo, a novidade. Porque a palavra de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, nunca é algo do passado. Nunca é algo que foi dito e que agora simplesmente se repete. Não. A palavra de Deus, justamente porque é de Deus e que chega até nós pela ação do Espírito Santo, é sempre uma palavra nova. É sempre uma palavra que suscita uma realidade dinâmica. E que eu tenho que estar aberto. Eu tenho que estar com essa docilidade, ou seja, não apegado às minhas seguranças. Ah, eu conheço aquele padre, eu sei de onde ele veio, como é que ele pretende querer me ensinar algo? Ou, não, imagina, eu tenho aqui, né, a minha vida toda estruturada, né, Deus sempre me abençoou, tudo que eu fiz sempre foi, né, seguindo a bênção de Deus. Como é que agora as coisas podem mudar? Nós não podemos ter esse
orgulho, essa soberba, essa pretensão. Nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, a figura do santo que hoje nós celebramos tem tanto a nos ensinar. Santo Inácio de Loyola. Ele também, que na sua juventude, até quase praticamente os seus 30 anos, era um homem cheio de si, cheio das suas seguranças. Não se preocupava muito com Deus. Estava mais preocupado com as questões cavalarescas, estava mais preocupado em lutar guerras. E, de fato, foi numa batalha onde ele foi ferido em Pamplona. E, quando estava convalescente, ou seja, recuperando-se da ferida que recebera na perna, e não tinha outra coisa para ler senão a vida dos santos, eis que Deus o tocou. E ele percebeu que tudo aquilo de antes, todas as suas seguranças, não valiam nada. E ele, ainda que já tivesse uma idade que não era normal que um sujeito, digamos, se lançasse a uma formação para ser padre, a mudar completamente de vida, Santo Inácio abandonou as suas seguranças e se deixou tocar pela palavra de Deus. E se converteu assim nesse instrumento tão extraordinário que, através da Companhia de Jesus que ele fundou, os jesuítas, fez com que tantos milhões de homens e mulheres conhecessem a palavra de Jesus, conhecessem a salvação que Jesus nos traz. De fato, se nós hoje, no Brasil, eu aqui em Roma, mas de qualquer maneira como brasileiro que sou, se nós hoje temos a fé cristã, é muito graças àqueles homens que Santo Inácio mandou. Pensemos no Padre Manuel da Nóbrega, no Beato José de Anchieta, em Padre Antônio Vieira, essas grandes figuras que vão marcar o início da identidade brasileira. Pois bem, todos esses grandes homens se inspiraram em Santo Inácio. E Santo Inácio só foi o homem que realmente acabou sendo porque deixou de lado as suas seguranças, porque deixou de lado as suas convicções prévias e se deixou tocar por essa palavra que é sempre nova. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós não sejamos como aqueles de Nazaré, que não viram as obras maravilhosas de Jesus porque tinham pouca fé. Mas ao contrário, que nós, com humildade, docilidade, tenhamos nosso coração aberto ao dom da fé e assim possamos ver as maravilhas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.